Bom dia, irmãos. Linda canção, Jesus, Filho de Deus. Queridos, alguns avisos. Nós teremos quinta que vem agora, o encontro das mulheres aqui na igreja, o culto das mulheres. Tremendo, fantástico, excepcional, não deixe de estar presente. Venha, convide alguém para estar presente também. Quinta-feira, 7h30 da noite, aqui na igreja, culto especial das mulheres. Vai ser fantástico, fenomenal, como tem sido todos os eventos. Contamos com as irmãs aqui na igreja. As crianças podem ir para a sala, os pré-adolescentes, adolescentes, vão receber a mensagem no seu linguajar com seus professores, em escola dominical. Quero convidar os irmãos do templo a abrirem Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. Quem achou, diga amém. Josué, capítulo 24, a partir do verso 14. Palavra do Senhor. Josué, capítulo 24, a partir do verso de número 14. Queremos também convidar os irmãos, no próximo mês de novembro, nós teremos uma programação especial no último final de semana de novembro, dia 29 e dia 30, dia 29, 7h30 da noite, um sábado, dia 30, às 10 da manhã e às 7 da noite, vai estar conosco o pastor Ko. Pastor Ko é um coreano, ele é enviado da igreja Sarang, igreja presbiteriana Sarang na Coreia, tem feito um excelente trabalho no Brasil, na igreja presbiteriana Água Viva, em São Paulo. É tradutor do pastor titular da igreja Sarang, na Coreia. A igreja Sarang é a maior igreja presbiteriana do mundo, contando com mais de 100 mil membros no seu hall de membros. E o pastor Ko, que é um dos pastores auxiliares e responsável pelo trabalho no Brasil, ele vai estar ministrando aqui a igreja nossa, dia 29 e 30 de novembro. Pastor Ko é um poliglota, fala vários idiomas, graças a Deus fala muito bem o português também, e vai estar ministrando para nós aqui, dia 29, dia 30 de novembro, falando sobre discipulado. A arte do discipulado é um chamado para acordar os leigos para a evangelização. Irmãos, abramos então, os irmãos já abriram, né? Vou ler. Josué 24, 14 em diante. Já antes de ler também, a nossa gratidão àqueles que nos visitam, que Deus abençoe. Alguém vem pela primeira vez na igreja hoje, nessa manhã, levanta a mão, meu irmão, Deus abençoe, em nome de Jesus, querido. O diácono vai entregar aí um cartão, agradecendo a presença, um livro e um CD, né? E as demais também já estão na escola dominical, nas salas de aula, os adolescentes, jovens, crianças, né? Estão na sala de aula também, lá também é feito a gratidão àqueles que vieram também pela primeira vez em escola dominical. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses os amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós, a nossos pais, quem nos, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem.
Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor serviremos, ao Senhor nosso Deus serviremos, ao Senhor, e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras por livro da lei de Deus, no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Vamos orar mais uma vez. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Faça a sua oração pedindo: Deus, ministra o meu coração. Deus, eu quero entender a tua voz. Eu quero receber a tua orientação em nome de Jesus. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de termos a tua palavra diante de nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha nos instruir, ó Deus, com a instrumentalidade do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Abençoa as demais igrejas reunidas, onde a tua palavra está sendo ministrada, as escolas dominicais, ó Deus, como a nossa aqui, com as crianças, com adolescentes, pré-adolescentes, demais classes reunidas, que todos, ó Pai, em cada sala ou aqui no templo, todos nós sejamos edificados e fortalecidos pelo Senhor. Prepara-nos também para o culto da noite, ó Deus, tenhamos um grande culto na presença do Senhor, e nós colocamos também o nosso país diante de Ti, nesse dia tão importante da nossa nação. Oramos e rogamos, entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Texto você já deve ter lido, relido várias vezes na palavra do Senhor, o livro de Josué. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. Logo após o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, nós temos o livro de Josué. Josué, você conhece a história dele, ele é sucessor de Moisés. Moisés havia conduzido a nação de Israel. Moisés viveu, quantos anos mesmo Moisés viveu? Pelo menos graças a Deus, acertou, Neudes, acertou, 120 anos, né? 120 anos, e Josué viveu, Neudes está afiado na Bíblia hoje, olha, parabéns, Neudes. Josué viveu 110 anos e Moisés 120 anos, os anos de Moisés é fácil saber, é muito fácil, 40 anos ele ficou no Egito, 40 anos ele ficou no deserto, né? E 40 anos conduziu a nação de Israel. 40, dá 120, não é isso? Então 120, a história é marcada em 3 períodos. Meus 40 anos lá no Egito sendo educado, os próximos 40 anos no deserto, ele sozinho no deserto, fugindo de Faraó, né, com medo de ser morto. Depois tem um encontro com Deus, aí ele volta ao Egito para tirar a nação de Israel e a conduz durante 40 anos, e quando termina os 40 anos, ele morre, Deus o recolhe aos tabernáculos eternos, e Josué então assume, e Josué, ele vive 110 anos, né? 110 anos ele viveu. E este texto, amados, ele fala de decisão. Interessante, Deus me deu esse texto nessa manhã para compartilhar aos amados. Hoje também é um dia de decisão, poderíamos até usar como ilustração o próprio momento que nós estamos vivendo no nosso país, em decidir os nossos representantes. Já decidimos no primeiro turno o nosso governador, decidimos senadores, decidimos deputados, alguns estados ainda estão decidindo seus governos, seus governadores, e hoje a nação inteira decidindo quem vai ser o nosso representante. É um dia de decisão, e o texto está falando também em decisão.
Só que o texto, é lógico, é uma decisão espiritual. Se você olhar bem por este texto, você acompanhou bem a leitura do texto, a palavra servir aparece 15 vezes no texto. 15 vezes no texto. Quando é chamado o povo a servir a Deus. Servir 15 vezes. 15 vezes, Josué, ele faz questão de trazer esta palavra. E algumas coisas importantes que eu gostaria de destacar neste texto para o nosso conhecimento, para a nossa edificação, para a minha e a tua, para a nossa edificação espiritual, e aqueles que estão assistindo também pelo site, em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que o texto revela para nós é que o ser humano, ele é um adorador. Veja bem no texto, o ser humano, ele é por essência um adorador. Veja aí comigo, por favor, o versículo de número 15. Josué diz assim para o povo no versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais. Só aí já aparece duas vezes a palavra servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, da além do Eufrates, ou aos deuses os amorreus em cuja terra habitais. Então o que o texto está dizendo? Aos deuses a quem serviram vossos pais, da além do Eufrates. Então, da além do Eufrates, havia adoradores de outros deuses, deuses falsos, evidente. E na terra em que nós estamos entrando, deuses amorreus em cuja terra habitais, também tinha pessoas que adoravam aqueles deuses. Se você pular lá para o versículo de número 23, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Então, o texto está trazendo para nós, de uma forma bem interessante, que as pessoas adoravam outros deuses, elas cultuavam, elas reverenciavam, elas se prostravam diante de outros deuses. Os vossos pais, na terra que eles habitavam, eles estavam adorando alguma coisa. Na terra que nós estamos entrando, as pessoas aqui, elas estão adorando os seus deuses. Mas nós somos chamados para adorar ao Deus verdadeiro, aquele que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, E fora dele não existe outro Deus. Veja comigo aí na Bíblia, abra lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 7. Deuteronômio 6, antes, não pode abrir, Deuteronômio 6, verso 7, pode abrir lá, depois eu cito o outro texto que eu ia citar. Deuteronômio 6, verso 7, este texto é interessante, depois eu vou voltar nele novamente, 6, verso 7, estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. O que era para acontecer? Para a nação de Israel estar instruindo, falando, ministrando, ensinando, trazendo ao coração das crianças o poder de Deus para a obediência. Se você olhar acima do verso 1, está escrito assim, em negrito, o fim da lei é a obediência. Aí diz o verso 1, estes, pois, são os mandamentos, estatutos, juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem. Então o Senhor teu Deus, verso 2, para que temas o Senhor teu Deus, guarde os seus mandamentos, seus estatutos, temas o Senhor, verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e toda a tua força, verso 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Abra comigo lá em Oséias, mais um texto para você, por favor, lá em Oséias, você pode abrir comigo, Oséias você vai achar na Bíblia aí, fica tranquilo, se você se perder aí, vai no índice lá geral e você acha Oséias. Oséias é um livro fantástico, o livro da palavra de Deus para as nossas vidas. Oséias capítulo 13. Quem achou, diga amém. Acharam? Oséias está antes de Joel. Capítulo 14, pulo 14 já, verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Volta, ó Israel,
para o Senhor teu Deus. Então a Bíblia está chamando nós para voltarmos para Deus, para retornarmos a Deus. Que mais que fala? Pelos seus pecados, por causa disso estás caído. Aí fala de palavra de arrependimento, converter ao Senhor, Ele vai perdoar a iniquidade, Ele aceita o que é bom, em vez de novilhos vai aceitar o sacrifício dos nossos lábios, etc. Então a Bíblia dizendo para nós, resumindo essa primeira parte, que nós temos que retornar para Deus, porque Ele é o único Deus. As pessoas naquela época, voltando lá em Josué 24, as pessoas estavam adorando outros deuses. As pessoas estavam cultuando outros deuses, para mostrar para você, para revelar para nós, que o ser humano, ele é um adorador. Ou ele vai adorar o Deus verdadeiro, poderoso, ele vai se voltar para Deus, que é o único criador dos céus e da terra, ou ele vai adorar o sol, vai adorar a lua, vai adorar as estrelas, vai adorar uma pedra, vai adorar um pedaço de pau, vai adorar algo que é feito por mãos humanas, ou vai adorar o Deus único e verdadeiro. Então Josué está dizendo: Israel, povo de Deus, escolhei hoje a quem sirvais. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia que nós precisamos tomar uma posição. A quem nós vamos servir? Vossos pais serviram o Deus daquelas terras. Nós estamos entrando numa terra aqui que as pessoas estão adorando vários deuses. Mas vocês têm que lembrar que há um só Deus, todo-poderoso. Isaías até vai dizer: há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Deus é o único e não existe outro além dele. Quando em Êxodo 20 Deus dá os mandamentos, ele começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Aí ele dá os 10 mandamentos. Mas antes ele deixa bem claro ali para as pessoas, quem é Deus é Ele. Então, digo para você, repito para você, o ser humano é um adorador. Se ele não tiver um encontro real com Deus poderoso, ele vai adorar outras coisas. Só que não existe outro Deus, só existe um, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Segunda lição que Josué 24, voltando em Josué 24, traz para nós, é que a neutralidade não é uma opção. A neutralidade não é uma opção. Olha o que Josué fala: escolhei hoje a quem sirvais. E eu acho tão interessante isso daqui, que já comentei em outras oportunidades esse versículo, essa parte principalmente, que a nação havia caminhado com Josué. Josué já estava aqui quase morrendo já. Depois vai falar da morte dele, a partir do verso 29, de Josué 24, da morte de Josué e de Eleazar. Mas Josué teve que chamar o povo, não é interessante isso? Chamar o povo a sair da neutralidade. Escolher hoje. Por que ele fala para o povo escolher hoje? Porque o povo ainda, várias pessoas, não haviam escolhido a quem iria servir. Talvez isto aconteça em muitas casas, em muitas pessoas que estão caminhando com o povo de Deus, estão trilhando com o povo de Deus, estão vendo os milagres que Deus está realizando, estão vendo os feitos de Deus, mas ficam ainda na neutralidade. Não tomaram uma decisão autêntica, sincera e profunda a quem eles ou elas estarão servindo. A neutralidade não é opção. Não vou escolher nenhum e nem outro, eu vou ver no que vai dar, né? Talvez na vida política você tenha o direito de até anular o voto, tem direito de votar em branco, embora eu particularmente acho um absurdo gigantesco quem anula voto, quem vota em branco. Eu acho uma falta de respeito de cristianismo, porque o cristão ele vai votar em um e em outro e não pode ficar neutro, que vai sofrer consequências, né? Eu acho que o cristão que é cristão vota em um ou em outro, pede direção de Deus, é aquele que é melhor para o país, depois vai votar. Mas na vida espiritual tem muita gente que está tomando neutralidade. Eu estou caminhando com o Senhor, estou há 50 anos frequentando uma igreja, estou há 10 anos frequentando uma igreja, estou há 15 anos frequentando uma igreja, mas eu ainda não tomei uma decisão. Eu ainda estou pensando. É como um pastor que estava um dia conversando com uma pessoa já idosa, falou: a senhora precisa aceitar Jesus, a senhora precisa entregar seu coração para Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para a senhora, Jesus a ama profundamente, toma uma decisão. A senhora quer aceitar Jesus agora?
a mulher disse assim: pastor, eu vou pensar um pouco mais, me dá mais aí alguns dias, mais uma semana, ou mais um ano, eu vou pensar mais, pastor. Aí o pastor ficou com tanta raiva, pastor é ira santa, né, Itamira? Ira santa, ele disse: irmã, não disse irmã porque não é cristã, olha, então quero dizer para a senhora, amanhã, se a senhora ainda estiver viva, a gente volta a falar sobre o assunto. A senhora pode morrer no dia de amanhã, e a senhora não tomou a decisão lá de Jesus. Se a senhora estiver viva ainda daqui uns dias, a gente volta a falar sobre o assunto. Pois muitas pessoas têm tomado o caminho da neutralidade. Na vida espiritual, você precisa assumir uma posição. Ou nós somos cristãos, ou não somos cristãos. Ou servimos a Deus, ou não servimos a Deus. Ou buscamos a vida, ou buscamos a morte. Ou caminhamos para o céu, ou caminhamos para o inferno. E Josué fala: povo de Deus, toma a decisão hoje, saiam da neutralidade. Naquela época já, muitos e muitos anos atrás, pessoas que não queriam decidir ao lado do Senhor. Eu já comentei aqui do apóstolo Paulo, quando Paulo teve aquele encontro com Cristo a caminho de Damasco, irmãos lembram? Né? E Paulo ali viu aquela luz que brilhou fortemente sobre ele, ele cai por terra cego, fica cego, depois de 3 dias a sua vista restaurada, e vem aquele homem de Deus e fala assim: Paulo, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo. 3 dias apenas de conversão. Para o apóstolo, para o evangelista, já estava demorando demais para ser batizado, né? Eu estou esperando para ser batizado mais uns anos na minha vida, mais 30 anos, porque é um passo muito sério ao lado do Senhor. Irmã, não existe neutralidade na vida cristã. Neutralidade não é uma opção. Deus quer que você tome uma decisão autêntica e sincera ao lado do Senhor Jesus. Amém, igreja? Terceiro lugar que o texto ensina: é preciso amar, livrar-se dos deuses que adoramos em segredo. Olha aí que diz o verso de número 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que servem vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Volto novamente no versículo 23. Tem que ler os dois para entender. 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. É preciso livrar-se dos deuses estranhos que as pessoas adoram. Eu estou adorando a Deus, mas também estou adorando o sol e a lua. Estou adorando a Deus, mas estou adorando também as imagens de escultura. Estou adorando a Deus, mas também estou adorando as instituições. Estou adorando a Deus, mas também estou adorando os seres humanos. Não, nós adoramos um só, que é Deus. E essas pessoas queriam levar duas coisas juntas, e isto não é possível. Eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, eu pregava em Minas Gerais, numa das capitais de Minas, Cristina, uma cidade muito grande, de 13 mil habitantes. A cidade era tão grande que tinha só uma rua de ir e era proibido voltar, né? Que não dava mais para voltar. Fizeram um prédio, tiveram que demolir, porque fez sombra na cidade inteira, o sol não batia mais. Tão grande era aquela cidade. E eu pregava lá dizendo: hoje é o dia da decisão. Você hoje se tomar uma decisão lá do Senhor. Passou o verão, findou isso, findou aquilo, você ainda não é salvo? Saia daqui salvo nessa noite. E uma pessoa teve um encontro com Cristo aquela noite. E no outro dia ela me trouxe um saco desse tamanho aqui, cheio de imagem, de escultura, dizendo: pastor, eu não preciso mais disso, porque eu tive um encontro com o Senhor. Foi glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós tomamos decisão lá do Senhor, nós abandonamos as coisas estranhas que adorávamos, aquilo ainda que cativa o nosso coração, que adoramos em segredo, porque nós tivemos uma decisão, tomou uma decisão ao lado do Senhor, nosso Deus. E nós não precisamos de mais nada, porque o Senhor nos fez, e só Ele é digno da adoração em Cristo Jesus, o Senhor. Amém, igreja? Amém? Então essa decisão, quem sabe você ainda fala: eu sou de Jesus. Aí você abre o jornal e vai consultar o quê? Está consultando, né, Neudes? Não está não, é brincadeira, né? Você vai consultar o horóscopo, né? Consulta lá, deixa eu ver aqui, meu signo é tal, o que está falando hoje?
Está dizendo hoje, não saia de casa, se sair, você vai morrer. Ixi, não vou sair de casa. Hoje você vai achar uma carteira recheada de dinheiro. Aí escrito embaixo, né? Mas devolvo que não é tua, tá? Procura o dono, entrega para ele. Ou seja, se você é cristão, você não precisa disso. Ah, eu vou lá que fulano de tal lê a mão, né? Tem gente que se diz cristão, vai lá para essas pessoas, como é que chama quem lê a mão? Cigano, vai lá para o cigano ler a mão. Ah, deixa eu ver a tua sorte. Se alguém chegou de mim, deixa eu ver a tua sorte. Eu falei, você não sabe nem a tua, quer saber a minha? A minha eu sei, e a tua? Onde você está indo? Deixa eu ver a tua sorte. Ah, compra esse bilhete aqui, isso aqui é premiado. Lembra que o pessoal fala isso na rua? Isso aqui é premiado. Foi, se fosse, eu não estaria vendendo. Você é tolo de vender um bilhete premiado? Eu não. Eu falei, então, por que você está falando que é premiado? Para de mentir, seu bobo. Né? Uma que eu não jogo. O jogo não pertence a Deus. Pelo suor do rosto a gente ganha o sustento, né? Jogando, tentando a sorte, mas confiando na providência de Deus e trabalhando dia após dia. Amém ou não amém? É assim que a gente vive. Mas você fala, sou cristão, mas estou consultando lá o jornal, lá o horóscopo, estou consultando lá a cigana, estou consultando não sei o quê, estou consultando isso, necromante, feiticeiros, coisas que não são de Deus. Deus fala, não, se você tomou uma decisão lá do Senhor, você precisa deitar fora os deuses estranhos, os quais serviram vossos pais. Veja aí um texto da Bíblia, lá em, se não me engano, Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui, pode abrir lá também, Tessalonicenses, se não for, a gente vai para outro até encontrar. Tessalonicenses, isso, capítulo 1, olha que coisa linda desse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 2. Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso de número 2. Olha que coisa linda da palavra do Senhor para nossa edificação nesta manhã, em nome de Jesus. Os irmãos acharam? Posso ler? Sim? Verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós por amor de vós. Com efeito vos tornaste imitadores nossos, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmo, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha que coisa linda, não é maravilhoso isso aqui? Verso 4, deixaram os ídolos e passaram a servir a Deus. O povo de Israel sai do Egito e alguns levam os seus ídolos de estimação. Não, esse ídolo aqui é de estimação. Deus fala, deitai fora agora. Porque você não precisa disso, você não precisa de um amuleto. Você tem Deus na sua vida e quem tem Deus não precisa de amuleto. Amém ou não amém? Ah, pastor, eu tenho aqui um negocinho aqui que isso aqui me dá sorte, né? Tem aqui um pé de cabra no bolso, né, que me dá sorte. Tem um pé de elefante no outro bolso que me dá sorte. Né? Tem aqui um anelzinho que foi comprado lá na Chechenha que me dá sorte. Tem aqui uma fitinha que me protege. Meu amado, tem gente que faz até da Bíblia um amuleto. Vou deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91 aberta lá, porque vai me proteger a minha casa. Eu vou pôr a Bíblia aberta no painel do carro, eu vou dirigir a 150 por hora, que a Bíblia vai me proteger. Vai nada, você vai estragar a Bíblia, põe ela pelo menos no porta-luva, deixar protegida, guardada. Né? Não, você não precisa de amuleto, porque você tem Deus.
E Deus fala, nação de Israel, vocês estão entrando aqui para desfrutar do melhor de Deus, já estão na terra prometida, já receberam as suas heranças, e vocês precisam tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Aí o texto vai dizer agora em quarto lugar, quais são os requisitos desta decisão ao lado de Cristo. Primeiro requisito, veja o verso 14, Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com integridade. Você passa a temer, aí vem os requisitos dessa decisão ao lado do Senhor. Primeiro, integridade. O que é integridade? Ser de Deus por inteiro. Você dizer assim, eu sou totalmente do Senhor, eu pertenço totalmente ao Senhor. Eu não vou servir a Deus com 80% do meu tempo, da minha vida, do meu corpo, com 99,9%, eu vou servir a Deus com integridade. É você por inteiro, você é de Deus. Você não precisa de mais nada, porque o Senhor é contigo, o Senhor te abençoa, o Senhor te fortalece, o Senhor te sustenta, o Senhor te ampara, e você fala, eu sou agora por inteiro de Deus. Porque quando Ele tomou uma decisão por mim lá na cruz do Calvário, essa decisão foi por inteiro. Ele não mandou um anjo morrer na cruz, Ele mandou o Filho dele morrer na cruz. E você agora por inteiro é de Deus. Segundo requisito, com fidelidade. Deitar fora os deuses quais serviu vossos pais. Serviu com fidelidade. Segundo requisito, quem tomou decisão lá do Senhor é fidelidade a Deus. Apocalipse fala, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Fidelidade. É como aqui um grande casamento, você tem que ser fiel. É o que a Bíblia fala do adultério espiritual. O que é adultério espiritual? Quando alguém que se diz cristão, teve encontro com Cristo, começa a adorar outras coisas, começa a buscar outros deuses. Isso é adultério espiritual. Você vai ser fiel ao Senhor em nome de Jesus, servir como fidelidade. Terceiro requisito, Josué fala no capítulo 24, a partir do versículo de número 25 e 26, que é ato solene. Olha aí, verso 25, assim naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que está no lugar santo de Deus. É um ato solene. Josué chama o povo e fala assim, pessoal, nós estamos tomando aqui uma decisão lá do Senhor, nós estamos fazendo aqui uma decisão, tomamos uma decisão, vamos escrever a nossa decisão e vamos colocar como estatuto, como direito perpétuo, para que todos possam ver o dia que nós tomamos uma decisão em servir ao Senhor. É um ato solene, não é um ato fechado, discreto, isolado, só do coração. Não, o coração você creu, mas agora com a boca você começa a confessar Jesus Senhor da tua vida. É o que diz a palavra em Romanos capítulo 10. Com o coração se crê, mas com a boca confessa a respeito da salvação. É o que diz Mateus 10, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Tem uma pública profissão de fé, você confessa para as pessoas a quem você está servindo, porque é um ato solene. Quarto requisito é um ato responsável. Josué 24, versículo 20, diz assim, se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Olha, eu vou repetir, se deixardes o Senhor, se servirdes a Deus estranhos, Deus se voltará, vai fazer mal para vocês, vai consumir vocês, depois de ter feito o bem. Então é um ato responsável, ou seja, Deus, eu tomei a decisão lá do Senhor, e nós vamos até o final nessa decisão. Josué, você leu comigo no começo do culto, no capítulo 24, ele começa a falar para a nação de Israel, dizendo, olha, pense bem na decisão que vocês vão tomar, tem certeza dessa decisão que vocês estão tomando hoje? O povo diz, sim, nós estamos contigo, nós vamos tomar essa decisão. Lá quando Moisés chamou o povo para tomar a decisão, em Êxodo 20, o povo disse, tudo que Deus mandar nós vamos fazer. Semanas após fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar o bezerro de ouro. E aqui Josué fala, povo, pense bem o que vocês estão fazendo. Deus não aceita partes de você, Ele te quer por inteiro. Deus não aceita infidelidade, Deus quer a sua fidelidade a Ele.
é um ato responsável, um ato de compromisso com Deus. Vocês estão dispostos? Aí o texto fala que eles disseram, sim, nós estamos dispostos. E Josué faz um marco ali, uma pedra como testemunha do dia que tomamos uma decisão em seguir ao Senhor Jesus Cristo. Houve um grande pregador do passado, um avivalista, que ele escrevia suas decisões e colocava num quadro e colocava na parede aquela decisão que ele havia tomado de servir ao Senhor Jesus Cristo. Algumas igrejas em outros estados e países, quando alguém toma uma decisão, elas vão diante do altar, não só professam a sua fé, mas elas escrevem um documento que tomaram uma decisão de servir ao Senhor, para que todos saibam a quem estamos servindo, a quem vamos adorar a partir deste momento em Cristo e por Cristo Jesus, o Senhor. Veja bem, amados, em nome do Senhor Jesus, essa decisão que as pessoas precisam tomar ao lado de Cristo. Pessoas caminhando com Josué não tinham tomado uma decisão. Pessoas ouvindo os feitos de Deus, mas não tinham ainda abandonado seus deuses estranhos, adorando o sol, adorando lua, adorando objetos, adorando amuletos, buscando tudo e misturando tudo ao mesmo tempo. Está errado. Você precisa tomar uma decisão única ao lado de Cristo. Mas em último lugar, amados, algo no texto que me chama muita atenção. Essa decisão ao lado do Senhor não pode fazer com que você venha esquecer das futuras gerações. Porque não é um ato isolado seu, mas é um ato que envolve a sua família. Veja aí no livro de Juízes, que é o próximo livro depois de Josué, uma palavra triste, lamentável, um pecado que a nação cometeu. Juízes 2, verso 10. Após a morte de Josué, olha o que aconteceu. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Após a morte de Josué, toda aquela geração morreu, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que o Senhor havia realizado. Josué morre, a geração morre, a próxima não conhecia. Quando você toma uma decisão lá do Senhor, você precisa levar essa decisão para frente. É o que Deuteronômio fala, que nós devemos inculcar aos nossos filhos os preceitos e ensinamentos divinos. Nós precisamos falar de Deus a eles, assentados e andando, deitados ou levantados, em pé ou deitado. Escrever nas casas textos bíblicos, passar a nossos filhos os princípios fundamentais da fé cristã, os valores fundamentais da fé cristã. Senão essa geração vai passar, vai levantar uma outra geração que não conhece a Deus. Porque a geração que está vindo, ela ama demais tanto a tecnologia, e os pais esquecem e deixam de lado de falar de Deus para elas. Pensa que servir ao Senhor é coisa para o pai e para a mãe, não para os filhos, para a família inteira. E essa geração, quando morre, vem outro que não conhecia Deus. Pior que o texto fala assim, nem tampouco as obras que Deus fez, as obras que fizera a Israel. Aí a questão é, você está falando para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta, o que Deus fez na sua vida, na presente geração. Não temos nós falado sobre isso? Temos nós nos preocupado com isso, com a próxima geração? Ou vai levantar uma próxima geração, como a geração de Josué, que levantou a poça dele, que não sabia nada do Senhor, nem dos feitos de Deus, não sabia dos princípios da Bíblia, da igreja, da adoração, do culto, do serviço cristão, de ser servo de Deus, de adorar a Deus único e verdadeiro, e buscar a Deus de todo o coração e toda a alma. Como vai ser a próxima geração? A próxima geração não será melhor do que você. A próxima geração, repito, não vai ser melhor do que você.
A próxima geração vai ser aquilo que você ministrar à próxima geração. A próxima geração vai ser aquilo que nós prepararmos a próxima geração para ser. Vai ter a fé que você tem. E qual é o tamanho da sua fé? Quantos pais, quantas pessoas, quantos avós se preocupam com tantas coisas, menos em falar das coisas de Deus. Você que é pai, você que é avô, qual foi a última vez que sentou com seu filho, com seu neto, e abriu um texto bíblico e expôs para ele um texto bíblico? Ou está confiando apenas nos professores da escola dominical, da igreja, os pastores, em falar para eles? Será que nós pais temos cuidado disso? Trazido aos nossos filhos um amor, uma sede por Deus, pelas coisas de Deus? Buscando a Deus de todo o coração, alma e entendimento? Dias atrás, estava com um casal, com seu filhinho, ele disse para nós: olha, pastor, nosso filho está amando cada vez mais a igreja, como ele gosta de ir na igreja. Ele fazia umas aulas aqui no bairro de tal coisa, e ele falou que não quer fazer mais, porque ele quer ir na igreja, porque lá na igreja está aprendendo sobre Jesus, ele está recebendo sobre Jesus. Aqui em casa nós oramos com ele todas as noites, todos os dias, e ele está empolgado com a igreja. Eu falei, que bênção! Mas será que todas as famílias têm feito isso? Às vezes famílias têm tanto tempo para viajar, vive viajando sem igreja. Não que não seja errado viajar, mas se você só viaja, se a pessoa só viaja, não tem tempo para ir num culto, assistir um culto, participar de um culto, levar o filho à escola dominical, a geração não vai conhecer o Senhor nem os feitos de Deus, vai ser prejudicada. Vai ser prejudicada. Aos filhos envolvem todas as escolas, todos os cursos possíveis e imaginários, mas não leva eles à escola dominical para se prender da palavra de Deus com os nossos professores na igreja. Está prejudicando os filhos. Quando os pais falam: meu filho não vai hoje não, que está muito cansado. Passa um mês, continua cansado. Passa outro mês, continua cansado e nunca vai. Aí um dia, como diz alguém, o pai que leva o filho à igreja não visitará no presídio. Nós precisamos sentar e mostrar para a geração que está para vir, que está nascendo, que Deus é o Senhor absoluto, e nós somos uma igreja que tomamos uma decisão em servir a Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Aí fora, no atual governo, que é uma lástima, tem cartilhas ensinando crianças de 12 anos para baixo a se beijarem na escola, meninos, homem com homem beijaram na escola, aprovando visita íntima para menores infratores, crescendo a questão do homossexualismo, e só o governo atual investiu 30 milhões de reais no homossexualismo, nessas paradas gays aí, um absurdo gigantesco. Agora, se nós não sentarmos nossos filhos, eles vão ouvir na escola que é normal, que é aceitável, o que a Bíblia não aceita, que é normal, que tem, não tem problema. Nós precisamos fazer com que essa geração e a próxima geração que se levanta possa realmente conhecer que nós somos um povo que servimos a Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? A grande lástima dos americanos, nos Estados Unidos, terrível, foi invadido pelo liberalismo teológico que matou as igrejas americanas. Liberalismo teológico quer dizer: a Bíblia é um conto de fadas. A Bíblia não é a palavra de Deus. Jó é uma historinha. Você não precisa ir à igreja, você pode ser crente em casa, não precisa ir na igreja. Para que servir a Deus? Por que ir na igreja? Pode ser crente em casa. Liberalismo teológico tomou conta dos Estados Unidos. A teoria da alta crítica, para quem quiser pesquisar depois em termos mais profundos. E as igrejas americanas esvaziaram. Grandes templos viraram museus. E as crianças estão querendo saber mais nada de Deus. Em Paris, de igual forma, liberalismo teológico. Há 2 anos atrás, procurava-se no Brasil em torno de 300 pastores, tudo pago, para que eles fossem em Paris, trabalhassem em Paris, para poder evangelizar, porque as pessoas não queriam saber mais nada de Deus. Porque a geração atual, anterior, se acomodou, se esfriou, se esvaziou, e as igrejas foram se esvaziando, e o esfriamento tomou conta de todo mundo, e as igrejas fecharam. Como vai ser a próxima geração?
Você tomou uma decisão, louvado seja Deus. Mas essa decisão tem que levar o seu marido, tem que levar a sua esposa, tem que levar a sua filha, tem que levar seu filho. Você tem que dobrar o seu joelho e falar: não vou dar sossego aos meus joelhos, eu não vou dar sossego a Deus, enquanto não ver toda a família prostrada diante do altar, adorando a Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Que nós estaremos preocupados com a salvação das pessoas, com a restauração das pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, para encerrar, a neutralidade não é uma opção. Escolhei hoje a quem servais. Josué fala assim, nessa palavra lindíssima de Josué, no capítulo 24, ele diz para nós, no verso 15, na parte final: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós decidimos servir ao Senhor. Haverá uma perseguição religiosa gigantesca que está por vir aí em nosso país. Você precisa tomar a decisão lá do Senhor, porque disso garantirá a sua salvação, isso garantirá a vida eterna com Deus ou sem Deus. Hoje é o dia da decisão, hoje é o dia de abandonar, jogar fora tudo aquilo que não é de Deus e se aprofundar na palavra de Deus cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você orasse especificamente para a próxima geração que está vindo. Você orasse para a próxima geração que está vindo. Você ore especificamente para a próxima geração, dizendo: Deus, olha para essa geração, Senhor, para que não venha se esfriar. Fale com Deus, te dou um minuto para você orar silenciosamente. Querido e amado Deus, Josué foi um homem tão fantástico, temente ao Senhor, usado pelo Senhor, levou a seu povo, a sua geração, a uma tomada de decisão, mas ele morreu, aquela geração toda morreu, levantou-se uma nova geração, Pai, que não conhecia o Senhor. Uma nova geração que não conhecia o que o Senhor havia feito a Israel. Porque as pessoas deixaram de falar do Senhor. Os pais deixaram de, assentados com os filhos, falar das maravilhas do Senhor. Assentados ou deitados, ao levantar, deixaram a Deus de fazer uma oração e de apresentar o Senhor como Deus que intervém, que age, que opera, que traz salvação, redenção, libertação. E por este deixar de falar, a próxima geração que se levantou foi parar no cativeiro babilônico 70 anos.
Ó Deus, a próxima geração que está se levantando, nós queremos profetizar, ó Deus, será uma geração temente ao Senhor. Será uma geração que vai se prostrar diante do Senhor. Porque a geração vai lembrar da atual geração, nós, que fomos pessoas tementes ao Senhor, que o servimos com integridade, com fidelidade, com interesse de coração, com temor santo, e tínhamos o prazer em servir a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Pai amado, se há alguém que nesta manhã, que está vivendo na neutralidade, se porventura alguém que nos ouve vivendo na neutralidade, alguém que ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor, Pai, seja por qual motivo for, que nesta manhã não saia deste templo sem tomar uma decisão ao lado do Senhor. Mesmo que não tenha entendido tudo aquilo que foi falado, mas toma uma decisão, vou procurar o pastor para que ele me explique mais detalhadamente aquilo que ele ministrou nesta manhã, porque eu quero entender o que a Bíblia ensina, eu quero viver o que a Bíblia ensina, em nome de Jesus. E é que através das nossas decisões, muitas e muitas vidas, meu Deus, meu Pai, sejam impactadas pelo poder do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Não queremos, ó Pai, não aceitamos esvaziamento dos nossos templos, mas queremos ver cada vez mais pessoas se aproximando e dizendo: eu sou do Senhor. Eu também decidi seguir a Cristo. Ver criancinhas falando isso, adolescentes falando isso, ó Pai, jovens, adultos, pessoas idosas, tomando uma decisão em servir ao Senhor. E através da atitude, através dos atos, da forma, da maneira de viver, de proceder, Pai, em nome de Jesus, possamos impactar muito mais vidas pela Tua graça. Ah, Deus, há um mundo perdido lá fora, há um mundo cheio de angústias lá fora, há um mundo, Senhor, tão depravado lá fora, mas se nós vivermos o Evangelho e falarmos do Evangelho, esse mundo será convertido, e essa nação, poderemos dizer, ela será de fato e verdade do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, temos visto cidades inteiras quase se convertendo, Pai. Isso não é impossível, porque Tu és o mesmo de ontem, de hoje, será o mesmo eternamente. Mas, Pai, traga às pessoas uma convicção, traga às pessoas, ó Pai, um ânimo, traga às pessoas o desejo de viver o Evangelho do Senhor, em nome de Jesus. Por fim, Pai, nós oramos também por essa eleição no dia de hoje. Toma o nosso país diante do Senhor. Repreenda, Senhor, tanta coisa ruim que está acontecendo, tanto desvalorização da família, a família sendo minada, a família sendo destruída, mas, Pai, que isso mude a partir de hoje, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, salve a nossa nação, salva o nosso país, Deus, e levanta todas as igrejas tementes ao Senhor, a dobrar os seus joelhos e orar diariamente pelo país, pelos líderes, pelos governos, em nome de Jesus, Pai, porque há poder na oração. Queremos ver um país temente, rendido, prostrado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Já aconteceu em outros lugares, e em nome de Jesus, vai acontecer no Brasil também, Pai. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Abençoa aqui meus irmãos, minhas irmãs, os demais nas salas de aula. Dê a todos, ó Deus, uma semana muito abençoada. Uma semana, ó Pai, de desfrutar da presença maravilhosa Tua, em nome de Jesus. É a nossa oração. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repousem sobre os amados,
hoje, agora e para sempre, em Cristo e por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Dê um abraço que está ao seu lado. Bom domingo a todos. As salas terminam lá na sala. Deus abençoe a todos. Ótimo domingo em nome de Jesus.